João Pedro, hoje um jovem vai ministrar a palavra. João Pedro, estenda as suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eis aqui teu servo, João Pedro, um jovem. Ó Deus, nessa geração, nesse tempo, ó Deus, há de se levantar jovens cheios do Espírito Santo para pregar a tua palavra, falar do teu amor, que não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Tome João Pedro em tuas mãos, que o Senhor use ele nesta noite. Sei que o Senhor colocou uma palavra no seu coração e seja conforme a necessidade de cada um que aqui está. Tome João Pedro em tuas mãos, nós, como igreja do Senhor, nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. A paz do Senhor, irmãos, amém? Está feliz de estar aqui essa noite? Eu estou muito feliz. Confesso que não estou muito habituado com pregar num dia de culto normal, né? Porque eu prego toda segunda-feira na cela de jovem, então é totalmente diferente. Mas quando meu pai ele me chamou para pregar, eu prontamente falei sim. E eu perguntei a Deus, claro, aquilo que ele queria ministrar à igreja. E ele me deu uma palavra que estava no meu coração e eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Bom, peço que vocês já abram a sua Bíblia no livro de Gênesis 3. Amém? Quero conversar sobre algumas coisas com vocês aqui hoje. Quantos aqui entende que nasceu por um propósito específico? Valeu, mano. Só não fala que não vai casar bem porque eu não sou pastor. Quantos aqui entende que nasceu por um propósito? Eu creio que eu nasci por um propósito. E nós vamos debater sobre isso. Não somente sobre isso, mas como outras coisas também. Que diz assim, Gênesis 3, versículo 8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Ele respondeu, ouvindo os seus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Amém, irmãos. Pra gente... Você pode se sentar, tá bom? Pra gente entender sobre propósito, nada melhor do que começar do começo, não é verdade? Então, por isso que eu resolvi falar em Gênesis com vocês. Bem, nesse momento, houve a queda do homem, todo mundo conhece essa passagem, que a mulher, ela pega do fruto e come com seu marido. E ali seus olhos se abriram e ele se tornou semelhante a Deus, conhecendo toda a maldade, toda a maldade, todo o pecado. E nesse momento, como de costume, Deus ele ia ao final da tarde ao jardim para estar em comunhão com o homem e a mulher. E o mais engraçado e o mais maneiro desse versículo é que Deus ele chamou o homem e a mulher. E se a gente for parar para analisar, ele não criou o homem ou criou a mulher para servir ou para uma função. Ele chamou apenas e unicamente para se comunicar com ele. Então, aqui nós já entendemos o propósito pelo qual nós fomos criados, que é estarmos em comunhão e intimidade com o nosso Criador. Vocês já entenderam? Até aqui, eu acho que vocês já entenderam o propósito pelo qual nós fomos criados. Mas eu vou falar mais um pouco sobre isso. Deus não nos criou para pregarmos o Evangelho, porque se tu for parar para pensar, o pecado ele não existia quando o homem foi criado. Então, por qual propósito Deus nos criaria para pregar o Evangelho? Cara, você foi criado unicamente, exclusivamente, para adorar aquele que é digno de toda honra e majestade. Você pode dizer um amém no seu lugar? Você veio neste lugar, nesta noite, na noite de quarta-feira, para cumprir o propósito pelo qual você foi criado,
que é adorar a Deus, estar em comunhão com Ele. Amém? João 15, do 1 ao 5, diz basicamente isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero ler aqui, mas você não precisa abrir. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, estando em mim, não dá fruto. Ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Cara, esses versículos que eu acabei de ler é incrível. E ele abre o nosso pensamento, ele abre a nossa mente enquanto nós falamos de propósito. E se você for parar para analisar esse texto, ele diz que eu sou a videira e vocês são os ramos. Cara, não sei você, mas eu acho que você sabe que se você tirar um galho de uma árvore, ele morre, porque ele perde toda a fonte da sua energia. João, ele está falando aqui, cara, não existe vida fora da videira. Eu quero te falar aqui essa noite, não existe vida. Não existe vida, cara, longe do propósito pelo qual nós fomos criados, longe da comunhão com Jesus. Eu vi um vídeo no Instagram que um cara, ele pegava um galho quase que morto e ele cortava a árvorezinha assim, um lasquinho da árvore. Ele colocava esse galho nesse lasquinho e depois amarrava de novo. E esse galho que estava morto, depois que passavam os tempos, ele começou a ganhar vida novamente. Cara, isso é tão profundo, cara. Isso é tão maravilhoso a gente entender isso, essa conjectura que Jesus fez. Não há vida fora da videira. Não há vida longe de Jesus. Entenda isso essa noite. Alguns profetas na Bíblia e alguns apóstolos entenderam o seu propósito, cara. Algumas pessoas na Bíblia que nós lemos, nós conhecemos, não entenderam o seu propósito. Paulo e Silas na prisão, lá em Atos 16, 25, cara, eles estavam presos. Eles estavam acorrentados. Eu acho que muitos de nós aqui, se estivéssemos na situação de Paulo e Silas, talvez a gente murmuraria, talvez a gente blasfemaria, mas Paulo e Silas, eles entenderam o propósito pelo qual eles foram criados. E a palavra diz que, por volta da meia-noite, Paulo e Silas adoraram a Deus, cara. Eles adoraram a Deus, eles levantaram as suas mãos, ergueram suas vozes e declararam que santo é o Senhor. Que por mais que eles estivessem passando por tudo aquilo, cara, valia a pena. Valia a pena. Davi, no Salmo 66, ele diz: a minha alma tem sede de ti, como uma terra seca que anseia pela água. Cara, você consegue entender isso? Ele estava falando que nada é mais precioso e importante para a vida dele do que estar em contato com o seu Criador. Nada é mais valioso e poderoso do que sentir a presença de Jesus e estar em intimidade com Ele. Pedro, em João 6:68, Jesus dá uma palavra dura para a multidão, dizendo: se você quer seguir a mim, toma a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. A multidão foi embora e Jesus se virou para os discípulos e disse: vocês também querem ir? Vocês podem ir. Mas Pedro, entendendo o seu propósito, ele se levantou e disse: cara, para onde eu vou? Para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro, ele também entendeu o propósito pelo qual ele foi criado. E para onde ele iria se um ramo fora da videira não existe vida? Se um ramo fora da videira não frutifica,
se um ramo fora da videira não tem vida. Quero compartilhar uma história com vocês. Que quando eu ouvi essa história, cara, eu fiquei muito emocionado, na verdade. E muito empolgado com essa história. É sobre os jovens moravianos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas depois vocês pesquisam no Google, coloca lá, jovens moravianos. Mais ou menos na época no século XVIII, existia um povo chamado moravianos. E eles foram se abrigar em Herrhunds. Bom, eu não sei falar, é alemão. É uma cidade que fica na Alemanha e lá eles adoraram a Deus. Eles ficavam numa fazenda e lá eles adoraram a Deus. Eles cumpriram o propósito pelo qual eles foram chamados. Eles oravam e adoravam a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante incríveis 100 anos. Eles ficaram adorando a Deus, cara, durante 100 anos. E naqueles 100 anos, cara, eles foram batizados com o Espírito Santo. Coisas incríveis aconteceram nesses 100 anos. Houve um avivamento naquela cidade. E eles foram cheios do Espírito Santo. A história diz que dois jovens de apenas 20 anos, cheios do Espírito Santo, eles ficaram sabendo de uma ilha ao leste da Índia, que lá havia uma fazenda em que tinham 2.000 africanos. 2.000 africanos tidos como escravos. E esses jovens que encontraram o seu propósito, foram cheios do Espírito Santo e experimentaram o verdadeiro Evangelho, eles não se conformaram com isso. Eles falaram, cara, eu não me conformo que 2.000 pessoas fiquem numa ilha sem ouvir a palavra de Deus. Eu não me conformo que essas 2.000 pessoas vivam as suas vidas inteiras sem saber, cara, que Jesus existe. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não vou me conformar, eu não vou ficar parado. Eles entraram em contato com o dono da ilha, com o dono da fazenda, que era um ateu, e eles perguntaram, Senhor, será que a gente pode passar uns dias aí para pregar o Evangelho? E esse homem respondeu, eu não quero que vocês venham aqui pregar essas mentiras. E eles ligaram ao telefone, não sei, e talvez alguns de nós pensaria, caramba, tentamos, agora vamos desistir, porque ele não quer que nós preguemos o Evangelho lá. Mas, cara, nada parava eles, porque eles foram impactados por algo muito maior do que uma vontade humana. Eles foram impactados por não algo terreno ou algo humano, mas algo sobrenatural. O Espírito Santo os incomodava por alguma coisa. E eles ligaram novamente e eles perguntaram aquele senhor, e se a gente nos vender como escravos? Cara, é tremendo isso. E se a gente se vender como escravo para poder pregar aí? Ele falou, cara, então beleza, eu compro vocês. E esses jovens, eles com o próprio dinheiro da venda deles mesmos, eles compraram suas passagens e foram pregar o Evangelho para 2.000 pessoas. Cara, eu te pergunto, o que os motivou a fazer isso? O que os levou a negar a sua própria vida, cara? Porque lá eles sabiam que eles iam sofrer, que eles iam apanhar, que eles iam ficar longe de suas famílias. Quando eles entraram no barco para ir para essa ilha, eles, em alta voz, cara, eles falaram que o cordeiro que foi morto e crucificado, cara, o cordeiro que foi crucificado por mim e por você, sinta orgulho e que isso possa valer a pena. Cara, depois que eles encontraram o seu propósito, depois que eles encontraram algo maior, cara, nada mais importava. Eles viveram por um evangelho eterno. Eles viveram por um evangelho verdadeiro, cara. Cara, seria sincero comigo e com você mesmo. A verdade é que nós não vivemos o evangelho genuíno.
A verdade é que nós não vivemos o Evangelho de verdade, mas isso porque ainda nós não vivemos o nosso propósito. Eu tenho dedicado um tempo, o tempo que eu tenho para estudar mais, para ler mais, e eu tenho me tornado quem eu mais temia, que é amante pela leitura. Quantas vezes meu pai ia de madrugada dormir e eu ficava lá lendo a Bíblia, lendo livros. E, cara, se nós entendermos e formos ver os maiores avivamentos que houve na história, eles não buscaram o avivamento. Eles não buscaram a descida do Pentecostes. Ah, João Pedro, como assim? Cara, eles buscaram viver o verdadeiro Evangelho. Eles não buscaram o avivamento, mas eles buscaram viver o Evangelho, porque o avivamento foi apenas uma consequência de uma vida em Cristo Jesus. Que nós possamos entender isso nessa noite. Mas João Pedro, o que é o Evangelho? Deixa eu te falar em poucas palavras. O Evangelho é o próprio Jesus, cara. O Evangelho, ele é o próprio Jesus, cara. É a própria vida de Cristo. Jesus é o nosso guia de conduta. Ele é o próprio Evangelho. Ele é o próprio Evangelho, cara. João diz lá em Apocalipse 16, ele diz que em sua visão que olhou para o céu e viu um anjo que trazia um Evangelho eterno. Cara, se nós formos destrinchar isso, Evangelho no grego quer dizer euangélio, que traduzindo para a nossa linguagem quer dizer boas novas, uma boa notícia, uma palavra de esperança. Caraca, uma palavra. E a palavra é o próprio Jesus, cara. Porque em João 1:1 diz que no princípio o eu sou, ele era Deus, ele estava com Deus. O Evangelho, cara, não é nada mais, nada menos do que o próprio Jesus, do que a própria vida de Cristo, cara. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso, cara. Cara, se você pode glorificar o nome de Jesus, você pode abrir a sua boca e falar: Jesus, muito obrigado, Pai. Pai, que hoje nessa noite nós possamos sair daqui entendendo que nós precisamos viver esse verdadeiro Evangelho. Porque deixa eu te falar que se nós cremos no avivamento e nós cremos no Evangelho de Cristo e nós não vivemos o Evangelho de Cristo, em Tiago 2:28 diz que a fé sem obras é morta. Cara, se você crer em um Evangelho, crer no avivamento e não vive o Evangelho de Cristo, cara, posso te falar, você está morto, porque não existe vida fora da videira. Não existe vida longe de Jesus, não existe vida. Aleluia. Beleza, Deus nos criou para um propósito, já entendemos isso. Nós entendemos que nós temos que viver o verdadeiro Evangelho. Nós cremos que nós temos que viver isso para que nós possamos experimentar um avivamento, o verdadeiro avivamento. Mas Luca Martini diz que a Bíblia se divide em duas partes. Jesus, ele criou a humanidade, algo deu errado, que foi o pecado, e de lá para cá Deus vem restituindo tudo isso, colocando todas as coisas no lugar. E Paulo, ele diz lá em Romanos 1:16, diz que não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder para a salvação. Mas salvação para quê? Salvação para quê? Nós temos que viver o Evangelho para a salvação de quê? Esses dias eu vivi uma experiência muito legal, cara. Quando nós pregamos o Evangelho, cara, uma coisa acontece em nós que, não sei, não é de nós mesmos. Eu estava no shopping de Nova Iguaçu, da Pedreira, sábado passado, e eu estava indo embora e eu fui abordado por um garoto que estava vendendo um biscoito. E eu me importei com ele. Eu falei: cara, por que tu está vendendo biscoito? Ah, porque eu fiquei desempregado por causa da pandemia e essa é a única renda que eu tenho para poder pagar meu curso de barbeiro.
Aí eu brinquei com ele, mas, cara, eu preguei o evangelho para ele. Ele falou que estava desviado, estava afastado, mas, cara, eu preguei o evangelho para ele. E a palavra de Deus diz que o evangelho é poder. O evangelho de Jesus não é meras palavras, cara. Não é simplesmente páginas em um livro. Mas, cara, é poder de Deus. Eu não tive contato com ele depois daquilo, cara, mas eu creio que quando o evangelho foi lançado, ele foi alcançado pelo poder de Deus, cara. Cara, nós temos que viver o evangelho, não somente para nós, para nossa própria, para nós mesmos, mas para que o poder de Deus que habita em nós, através do evangelho, possa gerar salvação em outras vidas. Cara, teve um dia que eu e o João Vitor fomos embora para casa de moto. Era quase de madrugada. E nós vimos jovens aqui em Mangaratiba perdidos, cara. Vimos jovens caídos no chão, bêbados, drogados, meninas caídas no chão. E depois daquilo eu fiquei, cara, eu não posso me conformar com isso, cara. Eu creio que o evangelho é poder de Deus, cara. Então eu tenho que ir pregar o evangelho, tem que ser a diferença. A palavra de Deus diz em Mateus que uma lamparina não pode ficar embaixo do alqueire, mas ele tem que ficar em cima para que sua luz ilumine todos que estão na casa. Cara, a luz que habita em você, a luz que habita em mim, tem que iluminar, tem que resplandecer nas trevas, e pessoas que estão vivendo trevas possam ser impactadas pela luz que há em você, pelo poder de Deus que há em você. Nós possamos entender isso, cara. Nós possamos entender isso, viver por um propósito maior, cara. Se você experimentou esse propósito, experimentou esse evangelho, cara, você tem poder para pregar, você tem poder para salvar os perdidos, cara. Entenda isso essa noite. Quando o pecado ele entrou na humanidade, houve separação entre Deus e o homem. Então, nós nos separamos do propósito pelo qual nós fomos criados. E lá em Gênesis ainda, Isaías 59 diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não os ouça. Deus ele nos criou com um propósito, mas o pecado ele jogou fora tudo isso. Ele fez uma separação, um abismo entre eu e Deus. Mas lá em Gênesis 3:21 diz: o Senhor Deus fez roupas de pele e com ela vestiu Adão e Eva. Cara, esse versículo ele é incrível. Se você for entender a profundidade desse versículo, você vai ficar impactado. Viaja comigo aqui. Deus ele expulsou Adão e Eva do jardim. Adão e Eva estavam com aquelas folhas no seu corpo porque eles queriam cobrir a sua nudez, cobrir o seu pecado. Mas Deus ele falou assim: você está expulso, mas eu vou fazer uma parada para vocês. Creio que Adão pensou: vou ser castigado, eu vou ser punido, Deus vai me matar, eu pequei contra ele, eu errei, eu não obedeci, ele vai me punir de alguma forma. Mas Deus, cara, é maravilhoso isso. Mas Deus, ele, creio eu, não sei, mas ele disse: Adão, eu não vou te punir, Adão, eu não vou te castigar, mas você vai experimentar algo hoje que você nunca experimentou. Adão, o que eu vou experimentar, Deus? Você vai experimentar a graça, vai experimentar a misericórdia, cara. Tu vai experimentar a graça de Deus, cara, que é um favor imerecido. Mas não, você não merece, Adão. Você realmente pecou contra mim, mas o meu amor para com você é infinito. É infinito, cara. Então Deus mata um animal. Alguns estudiosos dizem que esse animal é um cordeiro, e eu creio nisso. Eu acredito nisso. Lá em João 1:29 diz:
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cara, entenda isso. Deus, ele falou assim, você não vai precisar matar o cordeiro, eu vou fazer esse sacrifício por você. Ele matou o cordeiro e com a sua pele, cara, com a sua pele suja de sangue, ele cobriu todo o seu pecado de Adão e Eva. Você consegue entender isso? Para onde que isso aponta? Isso aponta para Jesus desde o começo, cara. Desde o começo da Bíblia, desde o começo da nossa existência, aponta para Cristo. Algumas pessoas dizem que aí Deus perdeu o controle, mas posso te falar, Ele não perdeu o controle. Ele nunca perdeu o controle. Aleluia. Aleluia. Isaías 53 cumpre esse propósito. Diz que Ele levou sobre si. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todo o nosso pecado, toda a nossa enfermidade. Ele levou sobre si toda a nossa amargura, toda a nossa tristeza, todas as nossas doenças, Ele levou sobre si. Ele levou sobre si a culpa que era minha. Ele levou sobre si o castigo que era para eu ser castigado. Ele levou sobre si. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E sobre suas pisaduras nós fomos sarados, cara. Você foi alcançado pela graça de Deus. Agora, tenta entender isso comigo. Vamos entender essa morte de cruz, essa morte de Jesus, essa entrega de Jesus. Nós entendemos que existe uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós sabemos que a trindade não tem como separar um do outro. Eles são um só. Então, imagina comigo, quando nós entendemos isso, a nossa perspectiva sobre a morte de cruz muda. Entenda, Jesus se entregou na cruz por amor de nós. Mas, cara, o próprio Jesus, Ele era o próprio Deus. O próprio Jesus, Ele era o próprio Espírito Santo. Então, a Trindade se entregou por mim e por você. Deus não somente enviou o seu Filho para morrer por mim e por você, mas Ele mesmo o entregou, cara. Ele mesmo se entregou por amor a nós. Sabe por quê? Porque, entenda comigo, Jesus, Ele nos criou, Deus, Ele nos criou para um propósito. O pecado nos separou dele. Mas Deus, Ele se entregou para que nós voltemos a cumprir o propósito. Voltamos pela graça, pela morte de cruz, pelo seu sangue, nós voltamos a viver o propósito pelo qual nós fomos criados, que é estar em contato, em intimidade com aquele que nos criou. Você entende isso? Mas não existe, não tem como você voltar a viver um propósito de Deus, voltar a ter uma intimidade, voltar a um relacionamento com o Pai, se houver pecado em nós. Hoje, uma noite de quarta-feira, não é somente um culto que nós viemos aqui cumprir um compromisso. Nós não viemos aqui apenas preencher um lugar vazio, ou não viemos aqui somente porque o pastor, senão vai ficar triste comigo porque eu não fui. Mas hoje é uma oportunidade de nós voltarmos. Cara, hoje é uma oportunidade de nós voltarmos a cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados, que é adorar a Deus. O propósito pelo qual você foi criado é adorar a Deus. Mas não existe isso sem arrependimento. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos e falasse com o Pai agora. Fala com o teu Criador agora. Se há algum pecado, se há algum erro, alguma coisa que te separa, hoje é o momento. Hoje é o momento de você voltar a ter intimidade com Ele. Eu queria orar por pessoas aqui hoje, cara. Eu não posso terminar minha pregação sem antes orar por vidas. E, cara, eu tô aqui.
eu sou o primeiro a estar aqui. Se você quiser, você vem aqui. Se você quiser, você fica aí mesmo. Mas eu preciso dessa oração. Uma oração de reconciliação com Cristo, a voltar ao propósito pelo qual eu fui criado. Eu vou orar, então você fica à vontade. O Espírito Santo, Deus se faz presente neste lugar, Pai. Pai, muito obrigado porque nós não merecemos, Jesus. Jesus, nós não merecemos, Jesus. Nós não somos merecedores, mas a Tua graça nos alcançou, Jesus. Pai, a Tua graça, Pai, nos alcançou, Jesus. E hoje nós podemos dizer que somos filhos de Deus. Nós não somos mais servos, mas fomos adotados por Ti, Jesus. Nós somos filhos, Pai. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu infinito amor, Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome porque Tu és grande, Tu és santo e não há outro que se compara a Ti, Jesus. Pai, Tua palavra diz que os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da Sua glória, Jesus. Pai, esse mesmo Jesus que os anjos cantam, esse mesmo Jesus, Pai, está neste lugar, Pai. E eu não vou me conformar em ficar com minha boca calada, Jesus. Pai, Tua palavra diz que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. E Pai, eu não vou permitir que Sua glória passe de mim. Eu não vou permitir, Pai. Eu não vou permitir que as pedras façam algo que eu tenho que fazer. Pai, eu vou clamar a Ti. Eu vou render graças e louvores a Ti, Jesus, pois Tu é grande. Pai, Teu é o louvor, Tu é a honra, Jesus. Pai, muito obrigado pela morte de cruz. Pai, muito obrigado pela morte de cruz, Jesus, porque hoje nós somos livres, Jesus. Nós fomos comprados por alto preço, Jesus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor levou sobre si, Pai, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, Pai. E se nós hoje temos paz, Pai, é porque o Senhor pagou tudo por nós. Pai, que nós possamos viver o nosso propósito todos os dias. Pai, que nós possamos entender isso, Pai, e viver do nosso propósito, que nós possamos viver, Pai, o verdadeiro Evangelho, Pai, que o verdadeiro Evangelho é viver a vida de Cristo, Jesus. Que nós possamos entender que o Evangelho não é só para nós, mas que é poder de Deus para a salvação dos perdidos. Muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deu hoje. Creio que foi uma palavra de libertação, uma palavra de transformação. Que não venhamos voltar para nossos lares da mesma forma que chegamos aqui, mas com a nossa mente totalmente transformada pelo poder que há na Tua palavra, pelo poder que há no Teu Evangelho, Jesus, que é poder de Deus. Oh, aleluia. Nós Te louvamos, engrandecemos, Pai. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor, porque Ele é santo, Ele é grande. Aleluia.